Sejam bem-vindos ao canal Geopolítica com JR. Hoje nós vamos fazer duas pequenas retrospectivas, né, justamente do que passou durante todo o ano aí de 2019. Eu separei para fazer duas porque Bolsonaro, ele no final do ano disse que o seu governo não foi um governo ideológico, né? Mostrou vários dados aí econômicos, alguns duvidosos. Então nós vamos fazer dois pequenos vídeos aqui dessa retrospectiva. Um mostrando a questão ideológica dele, que é muito pesado. Eu nunca vi em minha vida isso no Brasil, né? Nem na época do PT, como ele gosta tanto de falar, né? E uma outra retrospectiva com relação à questão econômica, que para ele, né, o Brasil está a mil maravilhas aí. Então vamos ver aqui a primeira, que trata sobre a questão ideológica. Bolsonaro, gente, e todo o seu governo é um governo extremamente ideológico. Ao contrário do que ele fala, eu nunca vi no Brasil a pauta ideológica tão, inclusive na frente até do que as pautas econômicas. Se não fosse o Congresso Nacional para impor a pauta econômica aí, Bolsonaro ia passar o ano inteiro combatendo, segundo ele, né, o comunismo e o socialismo que o PT implantou no Brasil, só que só existe na cabeça dele, né? Nós vimos que está muito longe mesmo o governo do PT de ter sido um governo socialista, muito menos comunista, coisa que nunca aconteceu sequer em lugar nenhum do mundo. Bolsonaro, ele calado é um poeta, ele calado é um filósofo. Ele, quando abre a boca, parece que as palavras e a boca, ela sai, né, de conexão com o cérebro, ou seja, entra em desconexão com o cérebro. E o cara passa a falar uma merda atrás da outra. E foi isso, aliás, o que nós vimos aí durante todo esse ano no Brasil. Se nós vamos recapitular aqui algumas matérias de jornais, o Globo, né, a Folha de São Paulo, o Estadão e outros sites aqui de informação, para a gente ver aí essa aberração ideológica que foi o governo de Bolsonaro e que né, e ele ainda tem a cara de pau de dizer que não. Então vamos lá, não sei se vocês se lembram, logo no início do seu governo, no carnaval do ano passado, teve uma questão de uma filmagem aí de um vídeo, né, onde um rapaz mijava, fazia uma apresentação lá no carnaval, durante o carnaval, num bloco, e ele parece que urinava. Eu sei que ele ainda compartilhou esse vídeo aí, né, esse vídeo aí de Golden Shower, e nem ele sabia o que era isso, mais uma vez, né, denegrindo aí a imagem do Brasil através de um fato isolado, ele tentando passar como se o carnaval e todos os blocos aqui do Brasil fizessem exatamente isso, né? Coisa que nós sabemos que não é a verdade. Bolsonaro, também no início ainda do ano de 2019, ele fez claramente uma apologia à exploração sexual no Brasil, das brasileiras, né? Se vocês observarem aqui, ó, tá destacado aqui, ó, quem quiser vir aqui fazer sexo com uma mulher, fique à vontade. Quer dizer, para ele, quem quiser vir para o Brasil para fazer sexo aqui, ou seja, turismo sexual, tá tudo ok. Só não pode se for um turismo sexual homossexual. Aí, para ele, né, a coisa muda, né? Aonde ele só mostra aí a sua homofobia, toda a sua homofobia, né? E aquela loucura que eu venho falando aqui, ele quando abre essa boca dele aí, né, totalmente sai de conexão as palavras com o seu cérebro, com seus neurônios, né? Eles parecem que se separam, porque só sai merda, né? Teve essa questão também aqui durante o início do ano também, aonde ele já mostra, né, mais uma vez aqui o seu governo ideológico, aonde ele acaba proibindo uma propaganda do estatal, no caso aqui
uma propaganda de um banco composta de atores negros, né? E parece que tinha um personagem também transexual. Ele simplesmente proibiu, né? Então, mais uma vez, mostrando sua homofobia, seu racismo, né? É um governo 100% ideológico. E ele diz o contrário, que não é um governo ideológico, né? Então foi mais uma outra aberração aí do governo Bolsonaro, né? Aqui nós temos Damares, né? Eu coloquei aqui algumas matérias, porque se for para falar dela aqui a gente vai ficar o dia inteiro, né? A mulher aí do Jesus, que viu Jesus no pé da goiabeira, né? Damares é uma animadora de circo, né? Se diz aí, já foi pega na mentira aí em suas formações, né? É uma mulher completamente fanática, alucinada, e que está aí como ministra, parece que para entreter e nas horas que o governo precisa de um escape, de uma polêmica, parece que jogam ela na frente assim, para sair falando suas aberrações aí, né? Como hotéis, fazenda são fachada para transar com animais, menino veste azul, meninas veste rosa, né? Masturbação de bebês, acusando aí outros países de praticar a masturbação de bebês. É uma loucura atrás da outra, né? Essa Damares é a pior ministra, né, dele aí, que é a ministra de Direitos Humanos aí das mulheres. Então nós vimos aí toda a ideologia de Bolsonaro, né, na questão ambiental, né? Criou polêmica com o mundo inteiro, né? Acusou um físico cientista respeitado brasileiro do INPE, né, de estar mentindo, né? Onde o mesmo se revoltou e Bolsonaro acabou demitindo do governo, porque, pelo que deu para entender, ele queria que ele ficasse calado, né, não falasse nada. E nós temos aí o Ricardo Salles, né, que é totalmente anti-meio ambiente, e Bolsonaro o coloca na posição de ministro do meio ambiente justamente para atacar toda a questão ambiental do Brasil. Toda a questão ambiental do Brasil aí, ela vem passando por um desmonte gigante, né? Que acabou culminando com essa questão das queimadas e outras questões aí que o mundo inteiro passou a reprovar o governo de Bolsonaro, e ele continuou, né? Botando culpa nas ONGs, de estar queimando a Amazônia, depois botou a culpa em Leonardo DiCaprio, né? Que é um escárnio mundial aí, totalmente mentira, totalmente fake news, e ele não tá nem aí, fala na maior cara de pau, como se não fosse ninguém, e sendo um nosso representante, o nosso atual presidente, né? Então, mais tarde ele quis colocar o ministro aí, o maestro Dante Montivani, né? Na verdade, como presidente da Funarte, né? Não era como ministro, não. Aonde mais um seguidor de Olavo de Carvalho, que é o guru de Bolsonaro, aonde o cara defende terra plana também, assim como os olavistas, né? Defende aí é contra o aquecimento global, defende pautas aí totalmente retrógradas e que nem se discute existe mais no primeiro mundo, né? Então esse maestro aí, o Dante Montivani, para ele o rock incentiva a indústria do aborto, drogas e satanismo, né? Diz o novo presidente da Funarte, repercutiu tão mal, né, a ideologia desse cidadão, que até Bolsonaro se assustou e os movimentos, a justiça agiram e ele teve que ser descartado, né? Aqui nós temos o nosso ministro da Educação, né, o Weintraub, né, e o embaixador Ernesto Araújo, né, mais dois seguidores de Olavo também, né, muito bem colocados aí no governo, para seguir o nosso astrólogo, filósofo Olavo de Carvalho, né. É outro psicótico aí que mora lá nos Estados Unidos, não vem, eu acho, há décadas no Brasil, né, não põe os pés aqui de jeito nenhum, e de lá dos Estados Unidos vive tentando destruir o Brasil, né, nos impondo aí
essas figuras aí pitorescas e bizarras aí, né? O nosso querido ministro da Educação vive esculhambando as universidades, os professores, toda a educação brasileira, inclusive o nosso maior pensador, Paulo Freire. Ele vive esculhambando, né, essa aberração. Paulo Freire, que simplesmente tem o terceiro livro mais utilizado e pesquisado no mundo em ciências humanas, né, que é a Pedagogia do Oprimido. Simplesmente é o terceiro livro mais pesquisado no mundo inteiro, inclusive em todos os países desenvolvidos, né? E o Ernesto Araújo é o nosso embaixador aí, né, ministro das Relações Exteriores, com a pauta, assim como todos os olavetes aí, completamente 100% ideológica, né? Terra plana, contra aquecimento global, aquelas mesmas pautas que Bolsonaro segue, seus filhos também seguem e vários ministros seus também, todos alunos do astrólogo tirada filósofo Olavo de Carvalho, né? O problema é que toda essa ideologia de Bolsonaro, esse extremismo dele, já começa a repercutir aí de forma mais violenta, né? Nós acompanhamos aí no final do ano aí um grupo de extrema direita que é ligado ao governo de Bolsonaro, que é de extrema direita também, né? Aonde fez um ataque terrorista a um grupo, né, teatral chamado Porta dos Fundos aí, que todo mundo acompanhou. O problema não é nem a questão do ataque em si. O problema é a ideologia que esse povo e a ideia que esse povo aí com esse ataque tenta nos passar e nos impor, né? Tenta nos impor o medo e tenta nos impor as suas pautas de forma violenta, né? Até vi esses dias aí, exatamente ontem, no dia 28 de dezembro de 2019, Glenn Greenwald, ele faz muito bem uma lembrança de 2013, onde teve uns protestos na rua, e Rafael Braga foi preso portando uma garrafa de Pium-Sol e uma água sanitária, né? Levou 4 anos de cadeia por terrorismo, né? Foi considerado terrorista. Agora Rafael Braga, negro, pobre, né? A polícia alegou que o material seria usado para fazer coquetel Molotov, né? Uma garrafinha de Pium-Sol e uma água sanitária, né? E ontem a polícia se manifestou dizendo que um ataque à bomba por bombas caseiras com coquetéis Molotov de verdade, a sede dos portas do grupo Porta dos Fundos, não pode ser considerado terrorismo. O pior é isso, né? É a que nível nós chegamos, né? Está crescendo no Brasil, a quantidade é cada dia maior de cristofascistas aí, né? Cristãos fascistas, né? O fascismo, ele anda junto com, infelizmente, uma parcela dos evangélicos, infelizmente, né? Aqui você vê um discurso de Hitler, um discurso feito na Universidade de Oxford em 1922, né? Aonde ele diz aqui, ó: hoje os cristãos estão à frente desse país. Prometo que nunca me ligarei a partido que querem destruir o cristianismo. Queremos preencher nossa cultura de espírito cristão. Queremos queimar todos os recentes desenvolvimentos imorais na literatura, teatro e imprensa. Enfim, queremos queimar o veneno da imoralidade que surgiu em nossa vida e cultura pela abundância liberal no passado, né? Então você veja que esse discurso de Hitler é um discurso muito parecido com o nosso querido presidente. Inclusive são parecidos até na semelhança também, né? Às vezes eu fico com medo aqui em casa, matutando aqui, se esse nosso querido presidente não é a reencarnação do próprio Hitler, viu? Aí eu fico me perguntando aqui, se for realmente como Deus foi cruel com o Brasil, viu? Tanto lugar no mundo aí, mais de 200 países, para esse cidadão renascer, reencarnar logo aqui no Brasil. Aí Deus pegou pesado com a gente, viu? Com a nossa nação. Será que nós merecemos um Hitler? Eu não duvido não, viu? Aqui você vê mais uma vez aqui, né? Uma matéria do Diário Centro do Mundo, onde eles mostram aqui que Hitler
ele foi apoiado majoritariamente pelos evangélicos. Infelizmente, são os cristofascistas aí que estão ressurgindo aqui no Brasil com força total, apoiando aí essas pautas ideológicas todas que nós vimos aí, que vai culminar com esses ataques terroristas aí, para a gente fechar o final do ano, né, justamente no ápice da ideologia cristofascista do governo de Jair Messias Bolsonaro, né? Agora só nos resta rezar para que Deus nos tire aí dessa loucura que nós mesmos nos enfiamos, né? No mais, até o próximo vídeo.